Olá, queridos e queridas, a graça e a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos de volta e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre personagens da Bíblia. Antes de mais nada, gostaria de pedir a você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, deixe aí o seu likezinho e comente aí o que você está achando dos nossos vídeos. E se você tem uma sugestão sobre um personagem bíblico que você gostaria de ver aqui, é só deixar nos comentários o nome dele que a gente vai estar fazendo um vídeo exclusivo para falar do seu personagem, tá bom? Bom, mas antes de iniciar, eu gostaria só de situar Elias no tempo e no espaço para que você entenda melhor a história dele. Elias vai surgir num tempo em que tinha acabado de encerrar o reinado de Salomão, né? Salomão tinha falecido e tinha se encerrado ali 120 anos de monarquia entre Saul, Davi e Salomão, né? E com a morte de Salomão, o seu filho, por falta de sabedoria, acaba perdendo, né, o reino de Israel completo. E ali as tribos se dividem, são 12 tribos, e 10 o deixam, né, e segue um rei que eles mesmo constituem, chamado Jeroboão I, né, porque depois tem outro Jeroboão. E aí, essas 10 tribos, elas ficam separadas, né, do restante de Israel por 209 anos, né, há um tempo enorme que essas tribos ficam separadas, e aí fica dividido dois reinos, né, fica o reino do norte, que são essas 10 tribos que se separaram, e o reino do sul, que fica Judá e a tribo de Benjamim, né, onde a capital é Jerusalém. E a capital lá do reino do norte é Samaria. Essas 10 tribos, ao todo, somam 120 anos de monarquia, né, separados do restante do reino. E nesses anos todos, 209 anos de monarquia, passam por lá 19 reis, né, em 8 dinastias diferentes, mas passam 19 reis. E o que é digno de destaque é que desses 19 reis, nenhum andou nos caminhos do Senhor. Todos se desviaram, todos levantaram altares a outros deuses, adoraram outros deuses, fizeram coisas realmente terríveis, né? Muita coisa ruim mesmo. E o rei da época de Elias, ele é apelidado como o pior rei de todos esses 19 reis, né? Então, só para você ter uma ideia de onde Deus levanta Elias, né? Que é o rei Acabe, né? E como se não bastasse, esse rei é casado com a pior mulher que existia naquela época, né? Porque eu nem sei se existia uma mulher pior do que ela, mas ela era a pessoa. Essa mulher, ela era assassina, ela era feiticeira, ela era mandona, né? O rei era um boneco nas mãos dela, fazia tudo que ela mandava. Inclusive, ela instituiu em Israel o culto a Baal, que era um deus na época que exigia sacrifícios humanos, né? Que é uma coisa que Deus detesta, abomina. E eles sacrificavam as crianças para esse deus Baal. Ela também perseguia e matava todo profeta de Deus, né, que ela tomasse conhecimento. Ela perseguia e matava. E aí Deus levanta Elias nesse meio, nessa crise terrível que Israel está passando. Crise de todas as maneiras, de todas as formas e ângulos que a gente possa imaginar. E aí Deus levanta Elias, o profeta Elias. E a primeira coisa que fala aqui sobre Elias, né? Primeiro que a Bíblia não fala sobre a família de Elias, né? Se ele era casado, se tinha filhos, quem eram seus pais. A única informação que a Bíblia diz é que ele era de um lugarzinho chamado Tisbe, né? E por isso ele é conhecido na Bíblia como o Tisbita, Elias o Tisbita. E
quando ele surge na Bíblia, né, ele já surge falando com o rei Acabe, né, dando um recado de Deus para o rei Acabe, avisando para ele que não iria chover até o momento que ele dissesse que ia chover. Ele profetizou e falou para Acabe que só ia chover segundo a palavra dele, quando ele dissesse que ia chover. Então, por aí você já vê que o homem tinha intimidade com Deus, né? Porque é claro que Deus falou isso para ele, mas ele tinha tanta autoridade que ele falou que só ia chover segundo a palavra dele, quando ele dissesse que choveria. E o mais incrível é que a Bíblia diz que Deus nunca deixou uma palavra de Elias cair por terra. Tudo que Elias profetizava, Deus fazia questão de cumprir, né? Porque ele era um homem muito íntimo de Deus. E aí, quando ele fala isso para o rei Acabe, Deus vai e Deus manda ele ir para um lugar, para uma região chamada Querite, e manda que ele fique escondido lá até segunda a ordem de Deus. E Elias vai para lá, para esse lugar, e quando ele chega lá tem um riacho com água, e Deus manda todos os dias os corvos alimentarem Elias. Os corvos trazem todos os dias, de manhã e à tarde, para Elias pão e carne, todos os dias. E ele bebia a água da fonte, né? Então, ele ficou por muito tempo escondido nesse lugar, se alimentando dessa forma. Depois, o riacho seca, depois de muito tempo. E aí, quando o riacho seca, novamente Deus fala com Elias e manda ele ir a um lugar chamado Sarepta, E Deus fala para ele que lá neste lugar, uma viúva vai sustentá-lo, até que comece a chuva novamente. E aí ele vai. Só que uma coisa incrível que acontece é que quando ele chega lá, ele acha que vai chegar num lugar onde tem uma viúva rica, né? E que essa viúva vai manter ele até que acabe o tempo de seca. Porém, quando ele chega lá, essa viúva está catando gravetos na entrada da cidade. E ele se apresenta para ela e fala que Deus mandou ele vir para casa dela, pede água, e aí quando ela sai para pegar água, ele também fala que quando ela voltar, traga também pão, que ele está com fome. E aí ela volta e fala para ele que infelizmente ela não tinha comida para trazer para ele, que ela estava ali catando aqueles gravetos para fazer a última refeição que ela tinha, porque tudo que ela tinha era um restinho de farinha, um restinho de azeite, e ela ia fazer um bolo, ia comer com seu filho, que ela tinha um único filho, e depois iriam esperar a morte, né, porque não tinha mais comida. E aí Elias, como homem de Deus, fala para ela: então vá, faça o bolinho, mas primeiro faça para mim, e depois faça para você e para o seu filho, e não se preocupe, porque não vai faltar farinha na sua panela e nem azeite na sua botija. E aí ela crê na palavra do homem de Deus e vai e faz como ele disse, traz primeiro para ele e depois faz para ela. E a Bíblia diz que aquela farinha daquela mulher e aquele azeite durou toda a seca, nunca acabou. E aí depois de um tempo que Elias estava morando com ela, Elias morava no andar de cima e ela morava embaixo, né, com seu filho. E aí depois de um tempo o filho dela adoeceu e morreu. E aí foi o fim para aquela viúva, porque ela já era viúva, né? Só tinha aquele único filho. E de repente o filho dela adoece e morre. E aí ela acha que a culpa é de Elias, né? Porque como Elias era um homem de Deus e estava na casa dela, ela achou que a presença de Elias atraiu o olhar de Deus para a casa dela. E aí Deus viu os pecados dela, a iniquidade dela, e a castigou com a morte do filho. Esse é o pensamento dela. E é isso que ela fala para Elias, né? Ela vai até Elias e fala para ele, né? Ela pergunta o que foi que ela fez com ele, né? Para que Deus viesse castigá-la e matar o seu filho. E aí Elias fica assim, sem resposta, não consegue dizer nada para ela, né? Realmente ele se sente assim, até um pouco culpado. E aí ele pede o filho dela, leva lá para o seu quarto, deita na sua cama e ora por aquele menino.
E aí, ninguém nunca tinha ouvido falar nisso, né? E de repente Elias ora e Deus ressuscita aquele menino. Elias pede a Deus para voltar a alma daquele menino, porque era tudo que ela tinha e ela tinha hospedado ele, tinha sustentado ele, e aí Deus fazer isso, né? E aí Deus atende o pedido de Elias e retorna a alma do menino e ele volta a viver. E ele devolve para ela. E aí ela diz que agora sim, ela crê que ele realmente é um homem de Deus. Porque nunca ninguém tinha visto um sinal desse, né? De ressurreição. E aí ele ressuscita o menino através da oração. Deus ressuscita, né? Através da oração dele. Depois desse acontecimento, Deus ordena que Elias volte, né? E se apresente ao rei Acabe. Já tem se passado 3 anos que não chove, né? No reinado do norte, no reino de Israel. E aí ele volta a se apresentar. E quando ele volta para se apresentar, ele descobre, através de Obadias, que é um dos servos muito importantes, né, do reinado de Acabe, aí conta para Elias que o rei Acabe, nesse período em que Elias estava escondido, né, durante esses 3 anos, revirou Israel inteiro, todos o seu exército, os seus soldados, procuraram Elias no país inteiro, e se não bastassem, nos países vizinhos inteiros. E onde eles chegavam, no país que eles chegavam procurando Elias, eles faziam o rei jurar que Elias não estava escondido lá, porque senão alguém ia pagar. Então assim, o rei irado procurando Elias, e Deus não deixou que Elias fosse encontrado pelo rei durante todo esse tempo. E aí Elias manda um recado por Obadias, que está de volta e quer se encontrar com o rei. E o Obadias dá o recado e o rei vem ao encontro de Elias, né? E furioso, né? Mas não faz nada contra Elias, porque Elias está com Deus. E aí Elias vai e fala para ele. Primeiro ele disse para Elias que Elias é o perturbador de Israel. É você, perturbador de Israel. E Elias diz, não, quem perturba Israel é você e a família do seu pai, que vive fazendo tudo de errado em Israel. E aí ele lança um desafio para o rei Acabe. Ele pede que ele junte toda Israel, toda a nação, e vão todos para o Monte Carmelo. Era um monte que existia naquela época. E ele pede que leve todos os sacerdotes de Baal, que era o deus que eles estavam adorando, né? O deus da Jezabel, a mulher de Acabe, e os sacerdotes de Aserá, que era outra deusa também. E o mais incrível é que esse tempo de seca foi permitido por Deus justamente porque o deus Baal, a quem ele servia, era conhecido como o deus da fertilidade e da prosperidade, né? Então, como que esse Deus não fazia chover, né? Com tanto poder assim que eles criam que ele tinha. E aí Elias faz esse desafio. E aí vai todos os soldados, os sacerdotes, né? Olha, juntando os sacerdotes de Aserá, que eram 400, e os sacerdotes de Baal, que eram 450, dava 950 sacerdotes contra Elias, que era o único. E aí quando eles chegam lá, Elias lança um desafio para eles. Olha, vamos fazer aqui 2 sacrifícios. Vocês vão fazer um sacrifício para Baal e eu vou fazer um sacrifício para o Deus verdadeiro. E aqui nós vamos descobrir e mostrar para todo Israel quem é o Deus verdadeiro. E foi incrível esse desafio que ele fez, porque 950 sacerdotes contra um profeta, né? E aí era o seguinte, o desafio, eles iam preparar o altar, iriam pegar um novilho, cortar em pedaços, colocar sobre a lenha, mas não iam colocar fogo. Eles iam orar, cada um ao seu Deus, e o Deus verdadeiro iria responder com fogo, e o fogo iria consumir o holocausto, o sacrifício. E assim eles fizeram. E os 950 profetas realizaram ali o sacrifício deles, organizaram tudo, começaram a orar. Elias deixou eles orarem primeiro.
e começaram a orar e pedir, né, que o deus Baal viesse com fogo e queimasse o sacrifício. E a Bíblia diz que eles oraram de manhã até o meio-dia e nada aconteceu. E aí quando deu meio-dia, Elias começou a caçoar deles, né? Ah, gente, acho que o Deus de vocês deve estar dormindo, acho que é melhor vocês gritar mais alto, né? Continue e gritem mais alto, talvez ele esteja viajando. E ficou caçoando deles. E eles começaram a se cortar, a se bater, a se machucar e tirar sangue deles mesmos, fazendo coisas terríveis, e nada aconteceu. E aí, quando eles encerraram, né, não tinha mais como, viram que não tinha jeito, aí eles disseram, pronto, agora sou eu. E aí Elias preparou, consertou o altar do Senhor que estava destruído, né, lá em Israel. Colocou 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, né, porque estavam separadas, mas na verdade Israel são 12 tribos. Colocou, e aí colocou a lenha, colocou o bezerro cortado em pedaços, e como se não bastasse, ele pegou e mandou fez uma cava assim ao redor do altar e mandou encher de água. Colocaram água, 3 medidas de água muito grande, encheu tanto de água que derramou o altar de água. E aí Elias foi e orou e disse: Senhor, para que todo Israel saiba que o Senhor é o Deus verdadeiro e não esse. O Senhor responda, e para que eles saibam também que eu sou teu servo, eu sou homem de Deus. E o Senhor agora vai responder com fogo. E a Bíblia diz que o fogo desceu na hora. E o fogo foi tão grande que queimou o bezerro, queimou a lenha, queimou as pedras, queimou o chão. E até a água que tinha derramado, que estava transbordando, secou a água, lambeu a água toda. O fogo queimou tudo. Foi um fogo terrível. E a Bíblia diz que todos ficaram admirados e todos se arrependeram ali e reconheceram que realmente só Deus era o Deus verdadeiro. E aí Elias não perdeu tempo, mandou que todo o povo se reunisse e não deixasse os sacerdotes do Deus de Baal fugir e da deusa Aserá. Pegaram todos eles, levaram para um local e lá Elias matou todos à espada. E aí, depois de todos esses acontecimentos, depois que ele mata todos os profetas de Baal e de Aserá, ele volta para o Carmelo e vai orar a Deus por chuva. E aí ele avisa o rei, para que o rei se apresse para chegar em casa, porque senão a chuva pega ele. Isso, o céu limpo, sem ter uma nuvem. E aí ele vai orar por chuva, né? E Deus manda chuva. Realmente, segundo a palavra dele, ele falou pro rei e realmente o rei ainda pegou chuva antes de chegar em casa. Choveu mesmo, porque Deus velava para cumprir cada palavra que ele ia falar. E aí, quando o rei chega em casa, que Jezabel descobre que Elias matou todos os seus sacerdotes, ela fica indignada, enfurecida como nunca. E manda um recado para ele, que amanhã, no mesmo horário, ele também estaria morto, porque senão ela não se chamava Jezabel. E aí, o homem de Deus, corajoso, forte, que não temia nada, morre de medo dessa mulher, fica com medo dela. E foge. Ele foge para um lugar chamado Horebe. Aliás, ele foge para um lugar chamado Beerseba. E lá ele entra numa caverna e passa a noite. E aí uma tristeza profunda toma conta dele. Porque ele começa a pensar que só existe ele de profeta em Israel. Que acabou todo mundo, que todo mundo se dobrou aos deuses falsos. E ele diz para Deus que já está cansado de tanto lutar para Israel voltar para o Deus verdadeiro e Israel não dá ouvidos. E aí ele sente, na verdade, ele tem características de uma depressão, né, nesses momentos. E a Bíblia diz que ele chega a pedir a morte a Deus, de tão triste que ele está. Mas o que acontece? Deus não manda a morte para Elias, Deus manda um anjo. E o anjo fala para Elias: levanta e come. E Elias levanta, e quando ele levanta, o anjo tem trazido pão para ele e água. E aí ele come um pouco, bebe água e volta a dormir.
E quando ele dorme de novo, o anjo volta novamente, acorda ele e diz: levante e coma e beba, porque você tem uma longa viagem a fazer. E aí a Bíblia diz que ele comeu e bebeu, e com essa comida e essa bebida, ele anda 40 dias e 40 noites até chegar a um lugar chamado Horebe. Agora sim ele chega a Horebe. E aí, depois disso, acontecem mais algumas coisas que eu quero pular porque já está muito longo o vídeo. E depois disso, depois da morte de Acabe, o filho dele passa a reinar, né? E Elias continua sendo profeta, né? O filho dele é Acasias, mas o reinado do filho dele só dura apenas 2 anos, porque ele sofre uma queda da janela do seu palácio e aí ele adoece, né? E ao invés dele procurar um profeta de Deus, ele manda os seus servos irem em outra cidade, né? Em outro país, consultar os deuses do outro país para saber o que eles diziam a respeito dele, né? O que eles poderiam fazer pela sua saúde, se ele iria ficar bom e etc. Então, aquilo foi uma afronta contra Deus, porque Deus era o Deus de Israel, né? Como que o rei de Israel vai consultar deuses de outro país, tendo um Deus, né, no seu país, que era o Deus oficial do seu país? E aí, quando os servos dele estavam indo a essa cidade, a esse outro país, eles se encontram com Elias, porque Deus manda Elias ir ao encontro deles. E Elias manda que eles voltem para o palácio, que não precisa mais eles viajar. Voltem para o palácio e diga para o rei: por acaso não há Deus em Israel? Para que você vá consultar os deuses de outros países? Pois essa será a sua sentença: da cama que você subiu não descerá, certamente você morrerá. E aí foi realmente a sentença de Deus para ele, e ele realmente chega a morrer, né? Se cumpre a palavra. E depois disso a Bíblia encerra a história de Elias, né? Elias é levado aos céus com vida, né? Ele foi um homem que andou com Deus e ele era tão íntimo de Deus que Deus não permitiu que ele passasse pela morte. E aí ele foi levado aos céus em uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo. E foi visto, né, por alguns profetas, por alguns discípulos da escola de profetas, e também pelo seu servo Eliseu, que foi o seu sucessor, né? Inclusive, antes dele ser levado aos céus, ele perguntou para Eliseu o que ele gostaria de pedir antes que ele fosse levado a Deus. E Eliseu pediu que lhe desse o poder de Elias em dobro. Ele queria o poder de Elias em dobro. E, aliás, ele falou da seguinte forma: eu quero porção dobrada do teu poder. E aí Elias disse: é um pedido muito difícil, mas se você me ver na hora que eu for tomado para Deus, você vai receber. E aí Eliseu não largou do pé dele, né? Até que ele viu quando chegaram de repente a carruagem de fogo com cavalos de fogo e tomou Elias e levou para os céus. E ele ficou olhando até que Elias sumisse. E de verdade Eliseu herdou o espírito de Elias e foi um profeta tão maravilhoso quanto Elias, né? Deu continuidade ao trabalho de Elias na terra. E essa é a história do profeta Elias. Espero que você tenha gostado. Eu acho uma história extraordinária. Elias foi um homem muito extraordinário. Eu espero que você tenha gostado dessa história. E você que gostaria de ver aqui o seu personagem sendo esclarecido, toda a sua história detalhadinha, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar fazendo um vídeo especial sobre ele, tá bom? Esse vídeo de Elias foi a pedido de um dos nossos seguidores, né? E nós estamos fazendo com muito carinho. E já temos o próximo também, a pedido de uma das nossas seguidoras, e nós vamos estar fazendo. Talvez esse próximo vídeo já seja sobre esse pedido dela, tá bom? Então fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau!